Ei, bonitão. Bom dia. Hoje vai ser só a leitura com explicação, exercício. Só amanhã. Não, amanhã não, depois da manhã, né? Que a aula deles é depois da manhã. Aí não tem. Vai ter a aula aqui, não? Não, acho que não, porque assim minha mãe Vai ter amanhã pro colégio. É lá no seu, fazer o pagamento. Mas Escolhe ainda são depois. 7 horas. Então tá, você quem sabe. Eu vou deixar meu negócio aqui. Tá bom, você quem sabe. Eu tenho que pôr na porta. Quando tua mãe for, ela avisa. Né? Então, hoje a gente vai ver o povoamento da América dos povos e sociedades. Como é que se diz? O, o assunto de hoje, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver os primeiros seres humanos. Os primeiros seres humanos o título do texto é O Povoamento da América dos Povos e Sociedade. Os primeiros seres humanos modernos surgiram na África há milhares de anos. E de lá espalharam-se pelos 5 continentes, incluindo a América, dando origem a diferentes povos. A partir dos fósseis e de outras evidências de presença humana encontrada. Deixa eu, peraí.
Oxe, ela tá lendo, o microfone dela tá desligado.
E o microfone está desligado. Os meninos estão ouvindo, não. Alguém fale, gente. Quando ela tiver com o telefone ligado, aí fala aí que ela escuta. Aqui vai. Muito bem. E agora? Tá ligado. Aí vocês falem, gente, aí, viu, Ita? Mas eu tinha ligado. Assistente Ita, quando a gente a tá vai falando, falar. Professora, a gente tá falando na hora. Mas eu liguei, não foi, Ingrid? A gente até Ingrid ligou, mas tá bom agora? Ai, meu Deus, desculpa aí. Aqui, mas menina, por isso que eu vi um negócio assim. Tá bom, tá? Tá. Tá bom. Certo, obrigado. Eu tinha ligado e tudo. Eu digo, oxi. E a gente tava falando no chat, liga, aí eu fui lá no Instagram e falei pro professor. Desculpa aí, mas tu acha? Eu liguei que eu disse, Ingrid, vou ativar. Ah, Jesus, misericórdia. Então vou começar, né? Porque. Vou começar. Me desculpa aí. Jesus. Então vamos. O título é O Povoado da América dos Povos e Sociedades. Para escrever. Não, é só a explicação. Quando for aí eu acho que o exercício, eu acho não, o exercício vai ser na próxima aula de história, que é quarta-feira, viu? Ah, tá. Aí vocês vão prestar atenção direitinho, que é para quando a gente for fazer o exercício, vocês já lembrarem alguma coisa que a gente leu, tá certo? Certo. Então é o povoamento da América dos povos e sociedades. Os primeiros seres humanos modernos surgiram na África há milhares de anos. E de lá espalharam-se pelos cinco. Isis, Ingrid, a gente não ativou o microfone, não foi? Ah, pois estava desativado, tá vendo? Foi. O microfone está desativado, mas já está normal já. Sim. Surgiram na África há milhares de anos e de lá espalharam-se pelos cinco continentes, incluindo a América, dando origem a diferentes povos. A análise dos fósseis e de outras evidências de presença humana encontrada na América aponta que seus primeiros habitantes chegaram ao continente há milhares de anos, embora data aproximada dando a incerteza. Alguns especialistas apoiando-se que os seres humanos chegaram ao território americano há muitos anos. Então, é como eu estou dizendo, isso é o começo, foi o começo que eu li e não deu e ninguém escutou. Esse é o começo, é a abertura do povoamento, né, da América dos povos na sociedade. Eles dizem que alguns estudiosos dizem que a América foi povoada há 20 milhões de anos, outros dizem que foi antes, mas a comprovação que eles querem mostrar é sobre os primeiros povoadores da América. Então, nós temos aqui os primeiros povoadores da América e esses primeiros povoadores, eles foram encontrados no sítio arqueológico do continente americano. Por isso que eles dizem que antes deles chegarem, de povoarem, já existiram povoadores. Então, eu vou ler aqui e mostrar para vocês os primeiros sítios arqueológicos do continente americano. Então, os mais antigos vestígios da presença humana na Argentina foram encontrados ao sítio da Pedra Mosel, em Santa Cruz, e em Las Todos. Eles possuem cerca de 13 mil anos. Então, ele diz que os primeiros antigos vestígios de presença humana foi encontrado lá na Argentina. Eram fósseis, né? Foram fósseis encontrados na Argentina,
O lugar que eles encontraram foi no sítio de Piedra Mosel, em Santa Cruz e em Los Todos. Então, foram encontrados esses fósseis, né? E possui há cerca de 13.000 anos. Então, por isso que eles disseram que antes dele povoar essa América, já tiveram gente lá, né? E já acharam fósseis encontrados na América, certo? Outro sítio também que eles encontraram foi aqui no Brasil. Ele diz assim: um dos mais antigos fósseis humanos conhecido na América é o de uma mulher com cerca de 11.000 anos, encontrado no sítio arqueológico Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Então, foi um crânio de uma mulher também que foi encontrado em Lagoa Seca, né, em Minas Gerais. Esse sítio, onde ele foi encontrado. Então, como ele diz, cerca de 20.000 anos, a Terra, o continente americano, já tinha sido povoado, porque foi encontrado na Argentina e o outro aqui no Brasil. Por isso que que eles dizem que o continente já tinha sido povoado. Agora vamos continuar a leitura. A chegada ao nosso continente. No sítio Toca da Esperança, na Bahia, foram encontradas inscrições feitas nas paredes rochosas que representavam animais e seres humanos. Entre elas existiam formas geométricas e que poderiam ser função atual no local. Foram achados também restos de fogueiras e parte de pedras talhadas. A arqueóloga brasileira Maria Beltrão defende que a presença humana no continente é anterior a 200.000 anos. Muitos estudiosos não concordam com as datações mais antigas apresentadas pelos pesquisadores desse sítio arqueológico. Eles entendem que as pedras talhadas e os restos de fogueira encontrados nesses locais não foram criados por seres humanos e, portanto, não seriam provas suficientes de existências humanas naquele local. Então, olha, fica o dito por não dito, né? Uns dizem que teriam sido povoados por seres humanos e outros dizem que acham que não foram seres humanos. Mas, como é que se diz? Aí ela mostra, a arqueóloga brasileira, né, Maria Beltrão, ela diz que foram encontradas desenhos de animais e seres humanos em uma caverna. E esses desenhos eram pintados, né? Eles pintavam, eram chamadas pinturas rupestres, que essas pinturas eram feitas com vegetais nas paredes e eles desenhavam. Por exemplo, como eu não tinha como me comunicar, por exemplo, a escrita assim deles não estava bem aprimorada, é assim, por exemplo, dizer, hoje é o dia, por exemplo, hoje é 26 de outubro, estou aqui e tal. Eles, como não tinha como se comunicar desse jeito, qual era a comunicação dele? Eles faziam desenho. Para dizer que esteve ali, eles desenhavam. Então, eles desenhavam a gravura dos animais que ele via, né? Digamos, peixe, macaco, tartaruga, essas coisinhas que eles viam, né? Animaizinho pequeno. Então, eles desenhavam, certo? E esses arqueólogos, eles, lagartixa, entendeu?
Então, eles desenhavam os animaizinhos que eles viam e deixavam lá na parede, como aquilo ali dissesse, pronto, se eu for me... Porque eles também, como eles não viviam muito num lugar só, eles eram, a maioria eram nômades, né? Estavam povoando o continente. Então, como eles não viviam muito nesse lugar, aí para deixar a marca registrada deles, eles pegavam, faziam desenhos. Aí dizia, pronto, digamos, assim no caso, a gente mora numa casa, eu moro numa casa. Aí, como eu não sei fazer nada, eu digo, para saber que eu tive aqui um dia, eu vou desenhar minha foto, deixar a minha foto numa parede. Então, do mesmo jeito eram eles. Eles queriam ir para outro lugar, aí eles povoavam um pedaço ali, passavam um tempo e ia para outro. Então, eles deixavam. E, inclusive, atualmente, sexta-feira, passou um documentário na televisão, falando sobre as pinturas rupestres aqui no sítio arqueológico. Eles mostraram um monte de pintura. E esse documentário é bom, sempre a gente vê, mostrando que também teve os nômades que povoaram o nosso território. Então, como é que se diz? Do jeito que aí muitos dizem assim, não, talvez não tenha sido ser humano, mas se foi encontrado, né? Tudo mostra que foi que havia, né? Então, essas pinturas rupestres que eles faziam nos locais, que esses locais, por exemplo, esses locais ficaram arquivados, que são os sítios, eles faziam assim, por exemplo, se eles tivessem perdido, eles deixavam uma pista para outro grupo, porque como eles andavam em caravanas, né? Andavam em grande quantidade, então eles faziam assim, ó, vou sair daqui, se alguém chegar aqui, vai saber que a gente esteve aqui e vai acompanhar, né? É um tipo assim de comunicação que eles tinham. Então, vamos continuar a nossa atividade. A história mais remota na América. A história mais remota da América. Então, para dividir o período da história mais remota de nosso continente, deixa eu ajeitar aqui o livro, viu? 2 minutinhos. Porque senão bater no computador aí sai tudo. Deixa eu botar aqui. Para dividir o período da história mais remota do nosso continente, é denominado pré-história americana. Utilizamos uma mesclatura diferente da empregada para a pré-história da Europa, da Ásia e da África. Os termos usados são paleolítico, arcaico e o formativo. Aí, você lê mais baixo, Isis. Lê mais baixo aí. Então, aqui, né? A linha do tempo que mostra as datas apresentadas. A linha do tempo que mostra as datas do início ao fim de cada período. É importante destacar que a América, assim como nos demais continentes, o desenvolvimento dos povos ocorreu de formas variadas e de motivo, e outros predominavam aspectos de arcaico. Então, deixa a leitura não foi muito boa, peraí, porque eu estava com problema aqui, mas... Então, a gente está vendo aqui a história mais remota
da América. Ele diz que a história foi dividida em período paleolítico, o arcaico e o formativo. Então, a gente vai ver cada período desses, a divisão remota da história, né? Ele também diz que a linha do tempo mostra as datas aproximadas. Então, assim, quando ele diz que essa linha é aproximada, né? Não quer dizer que foi naquela data certa, mas sim que chegou bem perto. O início e o fim de cada período. É importante destacar que na América, assim como nos demais continentes, o desenvolvimento dos povos ocorreu de forma variada. Então, ele vai mostrar, a gente vai ver o infográfico aqui, o período da história mais remota da América. Então, essa história aqui, como a gente faz, período remoto, que foi dividido em o período paleolítico, o arcaico e o formativo. Então, vamos ver. O período da nossa história mais remota. Vamos ver o paleoíndio. Dos primeiros povoadores, antes. Os primeiros povoadores antes ou após 20.000 a.C., até aproximadamente 8.000 a.C. Chegado aos primeiros grupos humanos que se espalhavam pelo continente americano. Época de nomadismo, com coleta de frutas, raízes e caças de animais, incluindo grandes partes. Utilização de instrumentos, lanças com pontas em forma de folhas, lanças longas e lascadas nas duas faces, e objetos feitos de pedras, de pedra lascada e de ossos. Muitos desses objetos foram encontrados junto a esqueletos de grandes animais, como o primeiro gigante, o bisão, o mamute, o tatu gigante e o tigre, dentes de sabré. Então, olha só, aqui, o período da história mais remota da América foi o paleoíndio, né? Ele diz que nesse período, os primeiros povoados chegaram antes ou após 20.000 anos antes de Cristo, que ele diz que é o certo, né? A chegada desses primeiros grupos humanos que se espalham pelo continente americano, época de nomadismo. Então, a época de nomadismo, como eu falei para vocês, assim, eles passavam um tempo num canto, aí depois iam povoar outro. Geralmente eram perto de rios, né? Eles faziam lá suas cabanas, porque, né, não tinha casa de telha, então acho que eles cobriam, né, faziam para morar por causa da chuva e também muito sol. Geralmente era perto de rios e perto de mato também, né, porque eles queriam caçar, né? Aí, como ele disse, foi o nomadismo, que era esse povo que ia, ficava um tempo e depois procurava outro. Como a gente viu na história, ainda agora que eles deixavam pinturas na parede, faziam pinturas na parede, resto de fogueiras. Quer dizer, como quem diz assim, vamos deixar aí
que é para se alguém chegar, saber que houve pessoas que vieram aqui, ou até mesmo pessoas da caravanas dele, que às vezes ficavam num canto, e eles outros ficavam divididos, né? Então foi o nomadismo. Com coletas de frutas, tá vendo? Coletas de frutas, né? Raízes e caça de animais. Então, eles vinham, trazia, por exemplo, se nesse lugar que ele fosse parar, não tivesse frutas, eles já traziam de outros lugares e ali deixavam. Se não tivesse animais, eles já traziam de outros lugares e deixavam. E também caçavam, né? Como ele diz, a caça. Aí ele diz assim, incluindo os de grandes porte, utilização de instrumentos, que eram as lanças com pontas de forma de folha. Então, eles faziam uma lança. Então, você lembra como é uma folha, né? Então, ali eles faziam essa lança com ponta de folha, que é para quando ele caçar o animal, né? Aí abater o animal. Com lanças de ponta de folha. E lanças de duas faces. Então, as lanças de ponta de folha, lembre como é uma folha, a gente lembra como é uma folha, e a gente, né? E as lanças com duas faces, eu acho que aquelas lanças, eu acho que como um garfo de dois dentes, né? É mais ou menos isso, uma lança como um garfo de dois dentes. Então, com duas fases. O objeto feito de pedra. Então, o objeto era feito da pedra, entendeu? Feito de pedra. E de ossos de muitos animais. Os objetos encontrados eram encontrados junto a esqueletos de animais. E esses animais quais eram? Eram os mamutes, era a preguiça gigante, era o mamute, era o bisão, o tatu gigante e o tigre. Então, provavelmente eles tiravam os ossos desses animais, né? Abatiam esses animais, caçavam, abatiam, e dali eles faziam o instrumento dele, né? De caça. Da caça, da pesca também, né? Que eles iam da caça, da pesca. Então, esses animais, o tatu gigante, a preguiça gigante, o mamute, eu acho que o mamute, a gente tem um filminho que passa até o mamute, né? A figura do mamute. Então, esse é o período da história mais remota da América. Esse é o período paleoíndio, que foi nesse período que foi encontrado esses restos de animais, né? Esses restos de animais, frutas, né? Acho, provavelmente já sementes pronta para nascer, frutas, como é que se diz? Foram vegetais, restos de raízes, né? Que foram encontrados. Então, quando foram povoar a América, aí já viam que tinham sido, gente, né? Então, esse foi o período mais remoto, quer dizer, o período que mais chamou a atenção, um período bem, né, de nomadismo. Vamos ver o período arcaico, que foi encontrado no período arcaico. O período arcaico foi de 6.000 antes de Cristo a cerca de 2.000 anos de Cristo. É época de grandes mudanças climáticas, como o aumento de temperatura e variação da umidade alterava que alterava a fauna e a flora das regiões americanas. Tais mudanças transformaram esses locais e, consequentemente, atividades humanas. Caça de animais menores, como a raposa do deserto, o lince e o coiote, a diversidade de roedores, pescas e coletas de moluscos.
além de raízes e frutos. Início do cultivo das plantas da agricultura, o milho, na região onde hoje é o México e a Amazônia, e a bacia do Rio São Francisco. A mandioca, no litoral do Peru e em outras regiões. Fabricação de cestos, esteiras, redes e cordas. Utilização de cobre na fabricação de instrumentos como facas, pontas de flechas e lanças com lâminas. Então, esse período arcaico, ele já veio um pouco diferente, né? Esse período arcaico foi cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Então, esse período arcaico, como ele diz, é um período, é uma época de grandes mudanças climáticas, né? Então, o aumento da temperatura e a variação da unidade que afetaram a fauna e a flora. Quer dizer, se é uma mudança de temperatura, então vamos dizer assim, ou chovia demais, ou chovia de menos, ou fazia calor demais, ou fazia calor de menos, e aí não se sabe. Mas ele disse que foi a época que começaram a plantar, começaram a colher, já tinha um tempo de plantar, já tinha um tempo de colher, já tinham instrumentos com lâminas, os instrumentos já eram melhores, já não era mais aquele instrumento de pedra, já era um instrumento mais novo, era a fabricação de instrumentos com facas, já tinha as lanças com lâminas, já eram bem diferentes. E agora vem o período formativo, que foi de 2.000 anos antes de Cristo a 1.500 depois de Cristo. Então, o último período da história mais remota da América. Diminuição de nomadismo e predomínio do sedentarismo em algumas regiões da América. A agricultura tornou-se para diversos povos a principal atividade de sobrevivência, aumento da população e a formação de grandes aldeias, cidades e reinos, além de grandes desenvolvimentos de produção artesanal. Na Mesoamérica, desde perto de 1.500 a.C., na região dos Andes, um pouco mais tarde surgiram grandes cidades que se transformaram em poderosos reinos e abrigaram os ômegas, os maias, os astecas e os incas, entre outros, a partir do século XV. Alguns dessas sociedades já não existiam, outras foram atacadas e conquistadas pelos europeus. Então, nesse período formativo, a gente está vendo que foi 2.000 antes de Cristo e 1.500 depois de Cristo, período da história mais remotas. Então, nesse período da história, nós já tínhamos essas civilizações, que foram os ômegas, os teotihuacanos, os maias, os astecas e os incas. Então, já tínhamos essas civilizações, né? Então, essas civilizações, como ele diz, já tinham reino, já tinham casas formadas, já tinham agricultura já toda pronta. Foi um período mais leve, eles já estão ele diz que é um período do sedentarismo. Esse período do sedentarismo quer dizer o quê? Quer dizer que eles estavam menos corridos, né? Não estava com aquele, não era o período do nomadismo.
que era um período que andava para vários cantos, né? Então já era um período que ele já estava nos seus lugares, cada um já tinha suas aldeias, faziam suas aldeias, e nas aldeias já estavam sendo povoadas e já tinha até reino, né? Então a plantação, já viviam da plantação e a caça e a pesca, já eram certas. Quer dizer, já sabiam já o que plantar e o que colher. Já tinham a data certa, o que plantar e o que colher. Então, esses são os períodos da história mais remota. Foram esses três: o paleoíndio, o arcaico e o formativo. Então, são um período da história mais remota da América, né? Então, paleoíndio, arcaico e formativo. O paleoíndio era aquele onde começou tudo, digamos. O arcaico já foram há 6.000 anos e o formativo 2.000 anos, mais recente ainda. E esse último agora, esse formativo, como eu digo a vocês, eles já estavam formando, já tinham casas formadas, aliás, já tinham aldeias formadas, já tinha agricultura formada, já tinham roupas, animais, rebanhos, já tinham tudo, era tudo formado. Agora vamos ver os primeiros habitantes do território brasileiro, certo? Será que me... Então, os primeiros habitantes. Então, aqui nós diz ele o primeiro habitante do território brasileiro foi um fóssil encontrado na Lagoa Santa, em Minas Gerais, conhecido como Luzia. E a reconstrução do rosto foi feita todas as reconstruções dela. Encontraram o fóssil, quer dizer, aquele crânio, né? O oco todinho. E aí eles fizeram a reconstrução e viram que era um rosto de uma mulher. A mulher mais antiga encontrada. Foi encontrada em Minas Gerais. Então, aí ele diz, as pesquisas revelam que a ocupação da América ocorreu em ondas migratórias há 20.000 anos, há 20.000 anos.